Olá, amigo telespectador da rede de TV Mais TV Arte HD. Está no ar mais uma edição do Plantão de Notícias. E você confere conosco. Presidente Lula e vice Alckmin são diplomados pelo TSE em Brasília. Moraes manda prender cacique indígena em manifestações causam tumulto no Distrito Federal. Salário mínimo anunciado e sobe para R$ 1.302 a partir de 1º de janeiro. Catar retoma os jogos da Copa do Mundo em partidas das semifinais que começam nesta terça-feira. E o STF decide até sexta-feira desta semana se Sérgio Cabral vai para a prisão domiciliar. Começa o julgamento do anestesista flagrado ao estuprar grávida durante o parto. Essas e outras notícias você acompanha agora no Plantão de Notícias. A chapa vencedora da eleição presidencial de 2022 foi diplomada na tarde desta segunda-feira em uma cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Acompanhe. A cerimônia teve início com a execução do hino nacional pela fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência. Em seguida, depois de ler o teor dos diplomas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, entregou certificados ao presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao vice Geraldo Alckmin. Lula dedicou o diploma ao povo brasileiro e disse trabalhar para cumprir os compromissos firmados. Farei todos os esforços para, juntamente com meu querido companheiro Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida. Durante a cerimônia, o ministro Benedito Gonçalves do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, dirigiu-se ao presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, e afirmou que, abre aspas, missão dada, missão cumprida, fecha aspas. Acompanhe. Solicito que Suas Excelências, o senhor ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Bom, com clima nervoso em Brasília, após a diplomação, o presidente ministro Alexandre de Moraes deu ordem de prisão para o índio cacique Sererê. Não pedir renúncia, vai ser preso, o Deus arranca ele no pescoço. Alexandre de Moraes, ele acha que o Brasil é proprietário particular dele. Eu acho que o Brasil, o país é dele. Alexandre de Moraes, vagabundo, bandido. E no início da noite, manifestantes colocaram fogo em carros e ônibus em frente ao prédio da Polícia Federal em Brasília. Acompanhe conosco. Vai lá para trás do policiamento lá. Vou sim, senhor. Bom, todo esse tumulto aconteceu após o ministro Alexandre de Moraes ter acolhido o pedido da PGR e decretou a prisão temporária pelo prazo de 10 dias do indígena
José Acácio Sererê Chavante, por indícios da prática de crimes em atos antidemocráticos, segundo Alexandre de Moraes. Bom, seguindo com o nosso noticiário, uma boa notícia para os brasileiros trabalhadores. O salário mínimo sobe para R$ 1.302 a partir do 1º de janeiro. O salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.212, será de R$ 1.302. O valor atualizado está em uma medida provisória publicada na segunda-feira, dia 12, no Diário Oficial da União. Foi publicada hoje no Diário Oficial a medida provisória que estabelece o valor do novo salário mínimo. A partir de 1º de janeiro de 2023, ele passa dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.302. Os detalhes estão no site da Agência Brasil e o endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. E o Supremo Tribunal Federal vai decidir até sexta-feira desta semana se Sérgio Cabral vai ou não para a prisão domiciliar. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, pode sair da penitenciária em breve. A segunda turma do Supremo Tribunal, o STF, decide até sexta-feira, dia 16, se Cabral vai para a prisão domiciliar. O ex-governador está em regime fechado há 6 anos. Em todos os processos a que respondeu, Sérgio Cabral foi condenado à prisão de mais de 425 anos em 23 ações. Hoje, ele é o único preso em regime fechado no contexto das investigações da Operação Lava Jato, mas pode ser solto por um julgamento do Supremo Tribunal Federal. A segunda turma do STF vota até sexta-feira se o ex-governador continua preso ou se deve cumprir pena em regime domiciliar. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, se posicionou a favor da manutenção da prisão. O julgamento estava parado desde outubro, quando o ministro André Mendonça pediu vista. Sérgio Cabral foi condenado pelo então juiz Sérgio Moro, mas a defesa do ex-governador entende que o processo não deveria ter sido julgado pelo juízo da Operação Lava Jato. E começa nesta semana o julgamento do anestesista flagrado ao estuprar uma grávida durante o parto. A audiência começou nesta segunda-feira, dia 12, no Rio de Janeiro. A primeira audiência de instrução e julgamento do anestesista Giovanni Quintela começou essa semana e deve ter até sexta-feira, então, um desfecho sobre o caso. Acompanhe. Giovanni Quintela está na prisão desde o dia 10 de julho deste ano, após ser flagrado no Hospital da Mulher, na Baixada Fluminense. No mesmo mês, o anestesista virou réu por estupro de vulnerável durante processo de parto, além de outros crimes como violação da profissão. De acordo com o inquérito, o médico teria usado sedativos além do necessário para dopar e abusar da paciente. As cenas do estupro foram registradas pela equipe de enfermagem, que desconfiava do comportamento do anestesista e de procedimentos que teriam sido feitos por Giovanni. A defesa dele alega que a captação das imagens foi feita de forma ilegal. Outro argumento dos advogados é que Giovanni tem quadro de transtorno psicológico na família e estava tomando medicamentos para aumentar a libido. O caso corre em segredo de justiça. O período das audiências pode durar até 2 meses. Primeiro serão ouvidos a vítima e o marido. Depois, 8 testemunhas de acusação e 8 de defesa. Em seguida, será aberto espaço para esclarecimentos da perícia. E, por último, o depoimento do acusado, que será por videoconferência uma medida de segurança para que ele não intimide a vítima ou as testemunhas. Caso seja condenado, Giovanni pode pegar até 15 anos de prisão. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las.
igual a isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje! Vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Já de volta com o nosso noticiário do Plantão de Notícias, você acompanha agora as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão e também os comentários da política com o Emir Laranjeira. Segue os comentários do nosso Emir. Emir, é contigo e fala pra gente de todo esse imbróglio que vem acontecendo diante aí então das manifestações em Brasília. Está começando Bastidores da Notícia. E ontem aconteceu a consumação do crime. A diplomação do Luiz Inácio Lula da Silva como presidente eleito democraticamente presidente do Brasil. Tivemos um discurso do Lula, onde ele leu praticamente o discurso todo. Teve até um momento de lágrimas de crocodilo, como é que eu posso dizer? Uma suposta emoção de um crime perfeito que estava sendo consumado. Eu digo crime perfeito porque, desde a soltura dele até o dia do pleito, nós observamos como foi esse processo eleitoral arbitrário pelo lado judiciário, na figura do ministro Alexandre de Moraes. Foi instaurada a ditadura no Brasil, onde o crime de fake news, crime de opinião, que não está contido na Constituição, não está contido no Código Penal, um crime que não existe, que causou prisão de deputados, censura de emissoras de televisão, contas de pessoas físicas, desmonetização e tudo que nós acompanhamos até ontem, a cena da consumação do crime. No discurso do Lula, ele que foi bem alinhado com o discurso do Moraes, ele fala que a vitória da democracia contra o ódio, como se o ódio partisse do lado dos conservadores. No discurso de Alexandre de Moraes, ele faz a mesma coisa, só que ele vai além, que foi um discurso completamente político, na minha visão. A vitória da democracia contra ataques antidemocráticos e discurso de ódio. Fecha aspas. Ainda diz mais. Os responsáveis já estão identificados e serão responsabilizados. Nós já sabemos quem são esses responsáveis pelos ditos atos antidemocráticos, que são os deputados, senadores de direita, que já estão sendo perseguidos e poderão ser caçados.
Na posse, teve uma cena muito interessante do desembargador Benedito Gonçalves, do TSE, aquele desembargador que o Lula passou, deu 2 tapinhas no rosto. Ele passou e cochichou no ouvido do ministro Alexandre de Moraes a seguinte frase: missão dada é missão cumprida, só que o microfone estava aberto. Que missão é essa? A missão de o TSE eleger o Lula sem a vontade popular? Como fica agora a democracia? É uma pergunta que tem que ser feita. Porque o crime foi consumado. Agora, o flagrante está posto. Temos o flagrante. O crime foi consumado e temos a prova do crime. Todo o processo agora chegou à prova do crime. A diplomação. Isso aconteceu também, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi a prisão do cacique Tissererê de Chavante, a pedido de quem? Do Alexandre de Moraes, por atos antidemocráticos. Houve um quebra-quebra em frente à Polícia Federal, aonde quem estava atacando bombas e tal eram pessoas vestidas de preto, com balaclavas pretas e escondendo rostos, tipos antifascistas, os antifas, quer dizer, das manifestações da esquerda, que já foram identificados. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, porque o jogo só acaba quando termina. Carlos Emílio Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. E agora você acompanha as manchetes das notícias locais. Um funcionário da Prefeitura de Rio das Ostras que atropelou uma cadela com carro oficial é exonerado. Magé cria o cartão de identificação de diabéticos que fazem uso da insulina. E a comissão da Câmara de Teresópolis ouviu a presidente do Tereprev. E o Monsenhor Jonas Adib, fundador da Canção Nova, morre aos 85 anos. A Prefeitura de Rio das Ostras exonerou o servidor público que atropelou e matou uma cadela no bairro Recanto, na sexta-feira, dia 3. O funcionário Wellington Azeredo Gonçalves trabalhava na Secretaria de Educação, mas era cedido para a Secretaria Municipal de Saúde. Ele ocupava o cargo de assistente de projetos especiais e a gente vê aí mais uma vez o vídeo onde o servidor atropela, mata e não presta socorro a uma cadela que brincava na rua com outro cachorro. O animal estava passeando na rua com o tutor no momento do atropelamento no bairro residencial Rio das Ostras. Após atropelar o animal, o motorista que dirigia o veículo oficial fugiu e a Prefeitura chegou a emitir nota informando que ia apurar o caso e tomar as medidas cabíveis. Para facilitar a identificação do diabético insulino dependente em situações de emergência, a Prefeitura de Magé criou um cartão de identificação que consta nome e endereço, a unidade de saúde da família de referência da pessoa e o contato telefônico de alguém próximo. Os cartões já estão sendo entregues aos pacientes assistidos pelo Hiperdia, que é o programa de hipertensão e diabetes. Esse programa acompanha em Magé mais de 11.800 pacientes, sendo que 2.300 deles fazem uso de insulina. A comissão processante da Câmara Municipal de Teresópolis, que apura possíveis irregularidades da gestão municipal junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos, o Tereprev, ouviu na manhã desta segunda-feira a presidente do Instituto, Dora Veríssimo. Nós estaremos repercutindo durante a edição do Jornal Regional desta quarta-feira, mas a gente faz um registro agora de um dos momentos em que a presidente foi questionada sobre o repasse atual do município para o Tereprev. Dora, o prefeito tem feito regularmente o pagamento patronal e suplementar da folha?
Sim, se não houvessem... Como não houve... essas alíquotas, todo o montante, nós não estaríamos com salários em dia. Dora, esses pagamentos estão sendo contabilizados para abatimento na dívida do município com o Instituto? Se sim, tem amparo legal? Presidente, o abatimento da dívida está sendo feito naturalmente, porque nós não temos uma lei que determina isso, nós não temos nada contrário a isso. Então, isso é lançado no abatimento da dívida, sim. É óbvio que ainda resta o juro disso aí. Existe uma multa, né? Isso aí é fato. Qualquer dívida com o Instituto gera multa. Os católicos do Brasil estão de luto nesta semana em virtude do falecimento do Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade católica Canção Nova. Ele morreu na noite desta segunda-feira, dia 12, aos 85 anos, em Cachoeira Paulista. Monsenhor Jonas Abib lutava contra um câncer desde 2021. Diversas entidades católicas, como a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos, e as arquidioceses de Aparecida e de São Paulo, publicaram nota de pesar. O tempo da misericórdia agora. Permanecei unidos no amor recíproco e na oração. Que sejais verdadeiramente uma comunidade de amor e de adoração. Nós vamos agora à previsão do tempo. Uma frente fria se aproxima da cidade no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Há previsão de pancadas de chuva a qualquer momento do dia. As temperaturas medem na mínima, pode chegar aos 20 graus da capital fluminense. Você confere agora a previsão com o Clima Tempo. Nesta terça-feira, com o avanço da frente fria, as instabilidades ganham reforço no sudeste do Brasil. A combinação desse calor, da alta umidade e a passagem do sistema volta a provocar temporais em todo o estado de São Paulo, centro-sul de Minas, até mesmo no Rio de Janeiro. Com isso, a temperatura também fica mais amena, não passando de 25 graus em várias áreas do interior do estado de São Paulo. Tem alerta de temporais para todo mundo e no litoral paulista, situação de perigo. A chuva acontece de forma persistente e volumosa. E durante os temporais, rajadas de vento podendo chegar a 70 km por hora. Os acumulados vão ser elevados entre essa terça-feira e pelo menos até o começo da madrugada de quarta-feira. Chove forte também em Belo Horizonte, Triângulo Mineiro e na cidade do Rio, novamente com atenção especial para a região serrana do estado do Rio e a região da Costa Verde. Em Vitória, o sol ainda aparece, mesma condição para o Vale do Rio Doce, norte de Minas, ainda com temperaturas mais altas, mas a partir da tarde tem previsão de chuva forte. A máxima em São Paulo não passa de 26 graus, mas chega a 33 graus em Vitória. No Rio de Janeiro, a temperatura ainda sobe e chega a 31 graus, mas em Belo Horizonte não passa dos 26. E no esporte começa hoje as semifinais da Copa do Catar. O Brasil, desclassificado nas quartas de finais, vai assistir de fora os confrontos entre Argentina e Croácia e França e Marrocos. Messi e Modric se reencontram em duelo decisivo pela semifinal da Copa. E tempestades na região serrana do Rio de Janeiro causam alagamentos e chuvas de granizo. As chuvas causaram transtornos na região serrana do Rio de Janeiro. No município de Sumidouro, moradores de algumas localidades ficaram ilhados e lavouras foram tomadas pela água. Houve também forte chuva de granizo no município. Em Nova Friburgo, as chuvas também inundaram as ruas. No município de Sumidouro, moradores de algumas localidades ficaram ilhados. Lavouras foram tomadas pela água. Um rio da região transbordou e um bairro ficou debaixo d'água e de muita lama. O município também foi castigado com uma forte chuva de granizo, que destruiu casas e plantações. O temporal da tarde de ontem destelhou imóveis e deixou desalojados. Em Nova Friburgo, a chuva também inundou ruas.
O temporal de apenas 1 hora deixou a cidade alagada e quem estava pelas ruas foi surpreendido com o volume de água que subiu rapidamente. Não há informações de vítimas nos 12 municípios. E o litoral do Rio de Janeiro é escolhido o melhor do país. Confira. O levantamento é do site Booking.com, especializado em viagens, que fez uma pesquisa nacional baseada nas experiências de pessoas que viajaram e foram entrevistadas. As praias do Rio ficaram à frente de destinos paradisíacos, como o Ceará, a Bahia, Pernambuco e Santa Catarina. E assim termina mais uma edição do Plantão de Notícias. Agradecemos a você, amigo telespectador e assinante, por estar acompanhando toda a nossa programação do canal 57 da Sumicity, pelas redes sociais e plataformas de interação, agradecendo também, além de você, amigo telespectador, que nos prestigiam, a nossa equipe técnica, que nos proporcionam esta boa audiência através desse trabalho excelente que faz a nossa emissora. Muito obrigado e até a próxima edição. O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na Clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Não tem nada igual isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje Brasil, sede de experiências incríveis.